Quem sabe um dia desses você... Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por Tua graça, misericórdia e bondade. Nos ajuda, Senhor, a falarmos a Tua palavra conforme a Tua vontade, Senhor, e que o nosso coração seja liberto, Pai, daquilo que nos amarra, daquilo que tenta nos evitar crescer nos Teus caminhos, na Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, não nos deixe sair daqui sem ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Fala pela palavra, Pai, me usa conforme a Tua vontade, Senhor. Não me deixa falar a partir de minha própria sabedoria, mas que o Teu Espírito fale aos nossos corações. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Bem, a nossa mensagem hoje, ela tem como título, um chamado doce, porém amargo. O livro de Apocalipse, ele foi escrito na época que nós temos uma igreja perseguida. Isso de modo intenso, diante de um império, do Estado romano, extremamente poderoso, e que parecia que jamais seria vencido. Os impérios então guerreavam por poder, e a igreja no meio disso tudo sofria com a intensa perseguição do Estado contra a igreja. Deus chama seu povo a um intenso compromisso de fidelidade. Essa fidelidade com Deus deveria se basear no olhar às promessas eternas em Deus. E é nesse livro que nós vemos que Deus, ele continua reinando soberano. É o que o livro nos apresenta. E que todos os impérios um dia serão julgados. O pecado será condenado. E o povo de Deus que confiou em Deus e que viveu para Deus, apesar da intensa perseguição, sairá triunfante de tudo isso. Pois nem a morte é capaz de vencer a igreja. Por esse motivo, o livro de Apocalipse é um livro de advertência, mas ao mesmo tempo é um livro de esperança para nós. Para que a gente possa compreender bem, como eu sempre tenho feito, é relembrar a estrutura do livro. O meu objetivo aqui é que a gente se atenha ao conteúdo do livro, pois o autor, ao escrever esse livro, ele obedeceu uma estrutura de pensamento, de raciocínio, que comunica alguma coisa para nós, que comunicava algo para o povo daquela época, também vai comunicar para nós, pois é palavra de Deus eterna. Primeiramente a gente vê que João se apresenta na ilha de Patmos, como consequência da perseguição que ele estava sofrendo e todo o povo de Deus estava sofrendo. Então ele foi lançado na ilha de Patmos. Lá, João tem a visão do Cristo glorificado. E ele é chamado por esse Cristo glorificado para escrever a respeito das coisas que ele viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. João então recebe de Cristo, do Cristo glorificado, a missão de escrever 7 cartas e enviar para as 7 igrejas. Cartas essas que tinham a missão de advertir, era uma advertência às igrejas que estavam em pecado, chamando elas ao arrependimento, ao olharem para a promessa futura do reino de Deus. Mas também animar as igrejas que estão perseguidas, em intensa perseguição, e pedir a elas que permanecessem fiéis e que se motivassem em sua fidelidade ao olhar para a promessa futura. Ou seja, todos deveriam olhar para as promessas futuras para serem motivados mediante perseguição e mediante o pecado. João então é levado ao céu para ver as coisas que hão de acontecer. E lá ele vê o trono de Deus que reina soberano sobre tudo. É desse trono então que todas as ordens, todas as permissões que o restante do livro vai ter, vem do trono. Todas as ações, os comandos, vêm desse trono, as ordens e as permissões. Por isso esse trono é tão importante para todo o restante do livro. Mas
é nesse trono que na mão direita do que está sentado no trono existe um livro selado com 7 selos que aponta para o fim da história, para o julgamento do pecado e da maldade, para a condenação desse mundo e para a salvação eterna de todo o povo de Deus. Mas esse livro só pode ser aberto pelo Cordeiro que foi morto e venceu para abrir o livro e comprar para Deus pessoas de todas as nações. Esse é o Cordeiro, Jesus Cristo. É aqui então que Cristo passa a abrir os selos. Cada selo aberto, então, os 7 selos, apresentam o avanço da depravação humana, da maldade humana, ao mesmo tempo que o progresso do Evangelho é alcançado. Mas o povo de Deus é perseguido no meio desse processo, como sabemos que existem países hoje em dia em que os cristãos são perseguidos duramente. Na sequência dos 7 selos, nós temos 7 trombetas. E as 7 trombetas mostram então Deus advertindo ao mundo, chamando a atenção do mundo pelas trombetas, onde nessa ação de chamar a atenção do mundo, ele destrói 1/3 da criação e libera a ação dos demônios para atormentarem aqueles que não são selados. Mesmo assim, os demônios atormentando o povo, eles não se arrependem de suas obras, endurecem os seus corações e não se arrependem de adorar os seus ídolos e os seus demônios. E aí é interessante a gente entender que aí após isso nós temos agora as 7 taças da ira. Nós temos então um processo de 7, 7, 7 e 7. Onde temos a igreja passando por perseguição, sendo fiel e sendo infiel nas 7 selos. Agora temos as 7 trombetas, onde mostra a igreja sendo perseguida. Os 7 selos, onde mostra a igreja sendo duramente perseguida e a maldade humana avançando no mundo. Quando chegamos nas trombetas, a perseguição se mantém sobre a igreja passa a ser ainda mais perseguida. No entanto, nesse processo, o mundo é julgado por Deus, quando Deus envia ações que destroem a natureza e, ao mesmo tempo, as permissões demoníacas. Mas a igreja está sendo perseguida também nesse processo. E aí nós temos o momento das 7 taças, onde a igreja não é mais perseguida, pois ali é a ira de Deus sobre o mundo. É importante a gente entender que entre o 6º selo e o 6º e o 7º selo, a 6ª e a 7ª trombeta, existe uma estrutura que a gente chama de interlúdio. O que é isso? Como é que funciona? As 7 igrejas, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª. João sobe aos céus. Agora, 7 selos. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º selo. Intervalo, pause, parêntese. 1º interlúdio, play. 7º selo. Aí, 1ª trombeta, 2ª trombeta, 3ª trombeta, 4ª, 5ª, 6ª, pause de novo, interlúdio, parêntese. Mostra o interlúdio, agora 7ª trombeta. Quando vai para as taças, que é na sequência, não tem interlúdio. É pá, acabou. É assim que acontece. Os 7 selos, você tem 1/4 da terra sendo destruída. 7 trombetas, 1/3 da terra. 7 taças, a terra toda. Ou seja, a ira, a ação de Deus vai se tornando cada vez mais intensa. Nos selos e nas trombetas, nós vemos a ação da misericórdia de Deus esperando o arrependimento dos homens. Nas taças a gente não vê mais isso. Então você tem os selos, o intervalo entre o 6º e o 7º. Trombetas, o intervalo entre 6ª e 7ª trombeta. Taças, sem intervalo, é destruição.
Chegou a hora, acabou o jogo. Junta, pega a bola, bota debaixo do braço e vai para casa. Acabou. É assim a estrutura do livro de Apocalipse, certo? O primeiro interlúdio que nós vimos está lá entre o sexto e o sétimo selo. Esse interlúdio é aquele que se refere às 144 mil testemunhas, judeus que são selados, e aquele povo que está adorando no céu eternamente, do qual os olhos são enxuta toda lágrima, e já não mais se lembrarão daquilo que ocorreu com eles. É interessante a gente entender que esse primeiro interlúdio, ele responde duas perguntas. Duas perguntas são feitas. A primeira é: até quando, Senhor? O povo de Deus pergunta. Até quando? Lá, enquanto os selos estão sendo abertos, o povo pergunta: até quando, Senhor? A gente vai ficar morrendo, sofrendo, sendo perseguido? Aí Deus responde: até que se complete o número dos escolhidos. Aí dá a eles roupas brancas e diz assim: descansem e esperem que eu estou agindo. Segunda pergunta que é feita: os ímpios, diante do terror da destruição, eles dizem: quem vai subsistir à ira do Cordeiro? A resposta: aqueles que são selados por Deus irão subsistir à ira do Cordeiro. Quem não é selado será destruído. Esse é o primeiro interlúdio, primeiro parêntese. Entre o sexto e o sétimo selo existe esse parêntese para comunicar isso ao povo de Deus na palavra, na Bíblia. Depois você tem então agora o segundo interlúdio, que é o que ocorre agora, que é o que a gente vai ver hoje. Nesse interlúdio você tem então o quê? João e o livrinho, onde João é chamado para profetizar as nações, e a gente vai ver por que ele é chamado. Na sequência desse interlúdio, temos duas testemunhas, que são elas que estão profetizando em um tempo de extrema angústia, ao ponto de serem mortas e depois ressuscitadas, sobem aos céus, e aí o fim chegou. O povo comemora porque eles foram mortos, e aí, quando eles sobem aos céus, a trombeta toca. A última trombeta toca. Aí vem a ira, certo? E aí já não tem mais salvação para ninguém. É interessante a gente entender isso. Se você parar para perceber, a intensidade do sofrimento da igreja vai aumentando cada vez mais que vai se aproximando da ira. A proteção de Deus contra a igreja vai aumentando à medida que se aproxima da ira. Mas a igreja é chamada a profetizar e pregar fortemente quanto mais próximo do fim se aproxima. Essa intensidade ela vai aumentando. E Deus vai mudando a estratégia e aumentando, e para demonstrar sua misericórdia com o mundo, mas o mundo não se arrepende. Até o momento que ele diz: chega, acabou, fechou a conta, não tem mais oportunidade. Sétima trombeta, pã, acabou o jogo. Acabou o tempo. É isso que a gente vê no livro, certo? Então nós vimos o primeiro interlúdio, que lembra para a gente o quê? Devemos esperar, devemos descansar, Deus está trabalhando, a ira de Deus está vindo sobre os ímpios, e nós seremos protegidos dessa ira. É isso que o primeiro interlúdio nos lembra. O segundo interlúdio nos fala de quê? Vocês são chamados a profetizar, a pregar aos reis, aos povos, às línguas, mas virá um tempo de extrema angústia para aqueles que irão pregar nesse tempo. Esses serão mortos, mas vencerão no final. E Deus se levantará derramando sua ira contra o mundo. É o que esse segundo interlúdio vai nos falar. Certo? Hoje, então, a gente vai ver a metade dele só. Semana que vem a gente vai ver, então, a outra metade. Vamos para o texto? Apocalipse capítulo 10, foi o que a gente leu.
Essa estrutura, irmãos, ela é importante você ter ela na mente, viu? Porque senão você vai ficar viajando muito no livro. Você vai começar a ler o livro e vai ficar viajando. Você tem que se concentrar na estrutura do livro. Para onde o autor está conduzindo você, para onde ele está levando. Aí você vai conseguir manter seus pés no chão, certo? O problema é que tem gente que viaja, começa a viajar demais. E aí você sai do propósito do livro. O propósito do livro de Apocalipse é dar esperança a quem está sendo perseguido. Esse é o propósito. O propósito do livro de Apocalipse é dizer o seguinte: Deus vai vencer no final. Você está sendo perseguido, o bicho está pegando, olha para as promessas de Deus. Aguarda, espera. Deus está trabalhando. No fim, Deus julgará a maldade desse mundo. Não queira estar do lado errado no dia que isso acontecer. Pregue a palavra até o fim. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. O livro inteiro está falando disso. Então a gente vai agora para Apocalipse 10. E aí, no verso 1 ele diz: vi outro anjo forte descendo do céu. Bem, irmãos, esse termo anjo forte é um termo que define a hierarquia desse ser aqui, anjo forte. Alguns dizem que o anjo forte é Jesus, mas creio que isso é uma forçação de barra, não tem como você imaginar isso. Até mesmo esse anjo forte, ele não é adorado em local nenhum. Quando Jesus aparece, ele é adorado, ele é exaltado. E esse anjo, ele não é exaltado, ele só vai executar alguma coisa. Só que o anjo forte é uma hierarquia angelical que só aparece no livro de Apocalipse 3 vezes, em momentos muito importantes. A primeira vez que o anjo forte, esse nível de anjo aparece, que não é o mesmo, são anjos diferentes, mas esse nível de anjo aparece, é lá em Apocalipse 5:1, que é aquele anjo que grita: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? É o anjo que grita isso. Ou seja, é um momento importante do livro, porque é na hora que é revelado que Cristo é aquele que vai desdobrar o fim. Cristo é quem vai trazer o fim à existência. Momento importante do livro. Outro momento importante do livro é aqui, que é o momento em que esse anjo ele grita: já chega, chegou a hora, fim. Esse anjo ele grita isso aqui, só que com outras palavras, a gente vai ver aqui. Lá no fim, o anjo forte aparece dizendo: caiu a Babilônia, foi julgada, festeja a destruição da Babilônia. Ou seja, esse anjo forte aparece em 3 momentos muito importantes do livro: a revelação de que Cristo é aquele que conduz ao fim, a revelação de que o fim chegou e a revelação de que o mundo foi julgado. É o momento em que esse anjo aqui aparece. Ou seja, esse ponto aqui é um ponto muito importante do livro. É uma outra mudança importante na narrativa de João. E aqui nós vemos que esse anjo, ele diz: outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Como eu já falei para vocês, eu não vou aqui me manter nos detalhes da imagem, certo? A imagem ela comunica algo importante, mas eu não vou me deter nos detalhes, certo? Mas envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima da cabeça. Muitos afirmam que esse arco-íris seja uma lembrança da aliança feita com Noé, porque esse anjo forte aqui, ele tem uma relação muito forte com a autoridade que Deus tem sobre toda a criação. Esse anjo teria essa relação muito forte com a autoridade que Deus tem sobre toda a criação, tudo que foi criado. Então, o rosto dele era como o sol e as pernas como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Esse livrinho aberto, irmãos, alguns afirmam que é o livro dos 7 selos que foi aberto e agora está na mão desse anjo. Nós não temos informação suficiente para dizer isso no texto. Mas afirmar isso ou não faz diferença para o significado do que está sendo dito aqui. O fato é que existe um livrinho aberto, e ele está aberto porque pode ser lido e algo presente nele pode ser revelado claramente, pois quem deveria abrir já abriu, ele já está aberto, certo?
Ele pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso, gente, dá indício de autoridade, presença. Ou seja, ele pisa sobre a terra e o mar, ele está presente sobre a terra e o mar, ele tem autoridade sobre a terra e o mar. Obviamente, a gente sabe que anjos não têm esse tipo de autoridade se não for dado por Deus. Mas esse anjo, então, simboliza essa autoridade, essa representação. Ou ele está representando a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas criadas. E isso fica muito claro no contexto, porque esse anjo ele faz muita referência ao Deus Criador. E repete-se muito essa ideia de que ele está com os pés em cima da terra e do mar. E é interessante que aqui diz que ele grita com uma voz forte como ruge um leão. Isso dá a ideia de autoridade também. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar suas próprias vozes. Que trovões são esses? Não se sabe. Não existe nenhuma outra referência bíblica que diga o que são esses trovões. Existe o Salmo 29, que fala de que a voz de Deus é como trovão, mas nada que deixe muito claro o que é esses 7 trovões. Isso é tão certo de que ninguém sabe, que o texto diz o seguinte, ó, logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, ou seja, João ia escrever o que eles falaram. Os 7 trovões falaram alguma coisa. E aí ele ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu. Essa voz do céu também é uma voz que aparece em vários momentos do livro. Essa voz vem do trono. É uma voz que ordena, que informa, que deixa claro algo que João não está entendendo. E essa voz do céu aparece de novo aqui e diz a João o quê? Guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Pastor, o que é isso? Não sei. O próprio João aqui foi proibido de saber o que é, de revelar o que era. Ele sabe, né? Ele sabia. Mas ele foi proibido de revelar o que era. Por quê, pastor? Isso me faz lembrar o livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Tem uma coisa muito interessante que é dito lá. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, o que Deus nos revelou para que a gente conheça e cumpra, para realizar a missão. Nós temos uma missão, irmãos, e essa missão nos foi dada por meio da revelação que Deus nos deu. O que Deus não revelou, não pertence a mim nem a você. Coisas que Deus não falou claramente, não é da nossa conta. Tentar mexer a mente e buscar artifícios e tal para responder aquilo que Deus não deixou claro, é algo que esse mesmo texto aqui está dizendo, não, isso aí você não vai revelar. É interessante porque eu me pergunto aqui, se não era para revelar, por que que aqui João deixou escrito que os 7 trovões falaram e ele não pôde escrever? Pode nos ensinar o quê? Que ele viu coisas lá que ele não pôde escrever, foi proibido a ele escrever. Todos os demais ele pôde escrever, mas esse aqui Deus disse não. Isso é interessante, irmãos. Porque não compete à igreja saber. É como Jesus, quando os discípulos perguntaram, e aí, quando é que vai ser o fim? Aí ele disse, não vos compete saber os dias em que isso vai acontecer. Mas sejam minhas testemunhas. Testemunhem a palavra que eu ensinei a vocês. Essa é a missão de vocês. Esse é o chamado de vocês. O chamado da igreja, meus irmãos, não é ficar imaginando teorias para tentar explicar, tentar encontrar na Bíblia. Eu vou somar os números e o número vai dar o nome da besta e o nome da besta vai dar não sei o que lá. Não, é um conhecimento, pastor, profundo, que só os teólogos mais espirituais é que vão conseguir alcançar esse conhecimento. Não é assim, gente. Ah, não, só os mais letrados é que vão saber entender o que Deus revelou aqui. Deus não revelou para isso. Deus revelou para que nós possamos realizar a nossa missão,
como igreja. E o que foi revelado claramente. E o que não foi revelado é para ficar do jeito que está. Somente. É por isso que você tem que ter cuidado com algumas coisas na internet, você pesquisa lá, quem é o anticristo? Aí tem um pastor lá que pega um texto, não sei o que lá, mistura com outro, aí puxa um negócio de geografia, aí puxa outra coisa lá de história, aí vai na filosofia, aí puxa um argumento científico, aí mistura tudo, joga um negócio e faz, não, é porque, olha, eu estou vendo que as profecias estão indicando que vai acontecer isso e aquilo. Gente, isso é viagem na maionese, isso é inútil, isso é gastar energia. Pois Deus não espera de nós que a gente fique fazendo matemática teológica. Ele quer que a gente cumpra a missão. Qual é a missão? Conhecer o que foi revelado e pregar o que foi revelado. Ponto. Se Deus quisesse que a gente soubesse o nome do anticristo, Ele tinha colocado o nome do anticristo aqui. Mas Ele não quer. Ele deu as características dele. Se eu pegar as características dele e sair olhando, vários grandes homens da história parecem ser o anticristo. E aí, foram eles? Não foram, que a gente ainda está aqui. Vai ser o próximo? Não sei. Pode ser que a gente ache que seja e não seja. O fato é que nós precisamos entender a missão da igreja. Nós não estamos aqui para descobrir os mistérios mais profundos da mente mais profunda, do ser de Deus mais profundo, que ninguém vai saber, não, é revelação dada a nós, para nós vivermos e para nós pregarmos, ponto, é isso. Então cuidado com essas áreas teológicas que viaja, faz um cálculo, faz não sei o que lá e puxa, aí a lua de sangue, a primeira lua de sangue foi em 1900 não sei o que lá, a segunda vai ser não sei aonde, a terceira vai ser não sei o que, o código de barra, ele foi inventado por um cara que o nome dele era 666, que é 6 em inglês. Pelo amor de Deus, gente, vai arrumar o que fazer, vai arrumar uma lavagem de roupa, menino para tomar conta e vai cozinhar, para ver se tu arruma o que fazer, para não ficar com bobagem. O que é que você tem que fazer então? Tem que entender qual é o objetivo do que foi revelado. O objetivo do que foi revelado está aqui, só é a gente ler. Vamos ler? Essa é a missão da igreja. É por isso então, irmãos, que quando nós olhamos aqui o verso 5, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, olha que ele repete isso várias vezes, sobre o mar e sobre a terra, a posição que o anjo está. Ele está numa posição que mostra domínio sobre tudo, sobre a criação. Levantou a mão direita ao céu, isso é um ato de quem está jurando algo. É isso que ele vai fazer. E jurou por aquele que vive para todo sempre, ele jurou no nome do Deus eterno. O mesmo que criou, olha só que interessante, aí faz referência mais uma vez, o que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Por que esse anjo está fazendo referência agora ao Criador eterno? Primeiro, porque ele domina o tempo, por isso que ele é eterno. Segundo, porque ele domina a criação, por isso que ele é o Criador de todas as coisas. Por que o anjo está trazendo isso agora? Porque depois desse interlúdio aqui, o que é que vai vir na 7ª trombeta? A ira. O que é que a ira vai fazer? Destruir a terra inteira. Então é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, eu vou pegar minhas peças e vou recolher na caixa de novo. Acabou o brinquedo, acabou a brincadeira. E o anjo então, ele está jurando sobre aquele que criou, que é o dono. E esse anjo está jurando algo que ele vai informar. E a voz é importante. Por quê? Lembra que o anjo forte comunica coisas extremamente importantes nos 3 momentos que esse tipo de anjo aparece. Pois ele vai comunicar algo muito importante aqui. Ele diz assim, ó: o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Dizendo: já não haverá demora. Ou seja, chegou a hora. Acabou. É isso que esse anjo está dizendo. O que isso responde, meus irmãos? Toda a ansiedade da Bíblia inteira, desde a queda. Toda a espera dos que
sofrem em Cristo e por Cristo. É a pergunta: até quando, Senhor? Até que se complete o número. E aí esse anjo chega e diz: é agora. Chegou. Vocês não estavam esperando? Chegou a hora. E aí chegou a hora para quê? Aí ele diz, ó, mas, verso 7, nos dias da voz do sétimo anjo, ele está dizendo, nesse dia, nesse momento, em que a voz do sétimo anjo, que anjo? Quando ele estiver para tocar a trombeta, a sétima trombeta, ele diz, no dia que a sétima trombeta for tocada, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Deus profetizou toda a história, toda a revelação dos profetas, narrou a história da criação, da queda, da redenção e da glorificação. Todos os profetas narraram todo o propósito de Deus, desde a criação até os novos céus e nova terra. Tudo foi revelado, tudo foi apresentado. Coisas já foram cumpridas, outras precisam ser cumpridas. O que o anjo está dizendo aqui é que tudo aquilo que os profetas receberam e profetizaram, aquilo que era mistério já revelado, como a igreja, era um mistério que foi revelado, ou aquilo que, o abominável da desolação, quem é esse de que falou Daniel? Ninguém sabe, é quem? É o anticristo, mas é quem? É qual pessoa? Não se sabe, ainda é um mistério para nós. Mas aqui o anjo está dizendo, quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, todo o mistério que já foi solucionado e o que ainda não foi solucionado, será de fato concretizado. Tudo o que Deus prometeu, Ele irá cumprir até o último ponto e vírgula. Como Cristo disse, não passará nada da lei sem que tudo se cumpra. Tudo irá se cumprir. E é isso que o anjo está dizendo. Chegou a hora. Quando a sétima trombeta tocar, o fim chegou. Não restará mais nada a ser feito. O que é que Deus revelou aos profetas? Que o mundo seria julgado. O que é que vai acontecer depois da sétima trombeta? A ira. O que é que Deus revelou aos profetas? Que Deus misericordiosamente chamará o mundo ao arrependimento por meio dos profetas. Os profetas, pregadores, evangelistas, missionários, gritam para o mundo o tempo todo dizendo arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E o mundo não se arrepende. Isso é a missão da igreja. Falar para o mundo, arrependa-se dos seus pecados. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Isso é a missão da igreja. A primeira mensagem que Cristo pregou foi: arrependei-vos, pois chegou o reino de Deus. A mensagem que Pedro pregou foi: fujam desta geração corrompida e perversa. Arrependam-se. Os homens perguntaram: o que é que eu faço? Ele disse: arrependam-se. João Batista disse: quem vos fascinou para fugirdes da ira vindoura? Não fujam da ira, arrependam-se. A mensagem do Evangelho é: arrependam-se. A mensagem que sai desse púlpito para você hoje é: arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se da sua vida torta. Arrependa-se de querer viver de um jeito que desagrada a Deus. Arrependa-se do seu amor ao mundo. Arrependa-se de sua vida. Volte-se para Cristo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Arrependa-se. Essa é a mensagem do Evangelho. Você não pode ser salvo pelo seu esforço. Você não pode ser salvo do seu jeito. Você não pode ser salvo vivendo a vida que você quer. Você só será salvo se você viver a vida de Cristo. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho para nós, irmãos. É nisso, irmãos, que nós vemos como a igreja tem falhado. A igreja não tem que estar revelando o que não foi revelado. A igreja tem que estar revelando o que foi dito aos profetas. Porque um dia esse anjo irá dizer: está
terminado. Agora tudo que foi revelado se cumprirá até o último ponto e vírgula. Já não resta mais salvação, já não resta mais arrependimento, já não resta mais nada. Essa é a missão da igreja, meus irmãos. Por isso que ele diz, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, a sétima trombeta, a última trombeta, o ressoar da última trombeta, quando ele estiver para tocar, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Esse sentimento aqui, meus irmãos, essa resposta é a mesma que a gente vê no coração de Daniel, lá em Daniel 12. Segurem o texto aí, vamos lá para Daniel 12. É o mesmo sentimento. Daniel 12. Lá em Daniel 12 você vai ver perguntas semelhantes. Daniel fazendo as mesmas indagações. É o mesmo sentimento que é respondido aqui. Lá em Daniel. Aqui, meus irmãos, em Daniel capítulo 12, verso 1, está falando do período da tribulação. Independente da linha teológica que você segue, todo teólogo sabe que esse momento aqui é a descrição do tempo da tribulação, do tempo de angústia. Se a igreja está, se a igreja não está nele, não é o foco do texto aqui. O foco do texto é que haverá um tempo de angústia. E nesse tempo de angústia virá sobre a terra. É essa a visão. Que é isso aqui que é descrito pelas duas testemunhas na sequência que a gente vai ver semana que vem. Mas olha só, essa intenção, verso 1. Nesse tempo, esse tempo de angústia, se levantará Miguel. Miguel está fazendo referência a Cristo. O grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça, brilharão como estrelas sempre eternamente. Ou seja, aqueles que estão pregando, que são sábios, vão se tornar luzes nesse mundo de trevas. Aqueles que pregam, conduzindo pessoas à justiça, brilharão como estrelas sempre e eternamente. Essa é a promessa. Quanto a você, Daniel, encerra as palavras e sele o livro, até o tempo do fim. Ou seja, Daniel, põe um pontozinho aí, porque até o final é que isso vai se tornar mais claro. Ele diz, muitos correrão de um lado para outro, o saber se multiplicará, a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que dois estavam em pé à margem do rio. Tinham dois homens em pé à margem do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, o que estava falando com ele, que estava sobre as águas do rio. Esses homens perguntaram, quando se cumprirão estas maravilhas? Os homens perguntaram, quando é que vai acontecer isso? Aí o homem responde, então ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. Aí é um código, a gente vai ver isso na próxima mensagem. Quando tiverem acabado de destruir o povo, olha isso aqui. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ou seja, perseguição ao povo de Deus. Quando conseguirem, ou acharem que conseguiram, destruir o poder do povo santo, chegou o fim. Então eu vi, mas não entendi. Daniel disse que não entendeu. Então eu perguntei, mas Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel. Daniel, tenha calma, siga o seu caminho. Porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados. Mas os ímpios continuarão na sua impiedade. E nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado,
e a abominação desoladora foi estabelecida, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aí são códigos proféticos, certo? Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber sua herança. Olha que interessante. A expectativa de aqui é o quê? Até quando? Tenha calma. Vai acontecer. Muitos vão entender. Outros vão se tornar cada vez mais ímpios. A maldade vai aumentar. A perseguição vai se intensificar até o ponto de destruir o povo de Deus. E aí vai vir o fim. É óbvio que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é óbvio, gente. É por isso que alguns afirmam que essa destruição, na realidade, ela é aparente. Que destruição é essa? Vai tirar a igreja da internet? Proibir que a igreja seja aberta? Onde é que a gente vai se reunir para falar de Cristo? Debaixo da terra, dentro dos esgotos, dentro do mato, tudo escondido. E aí vai ter culto hoje, como ocorre em alguns países. É desse jeito. Catacumbas, esgotos, na casa de alguém escondido. É assim que acontece. Só que isso vai acontecer aonde? No mundo todo. E aí o mundo vai dizer assim, finalmente a gente venceu. Cristo, quem é esse? Não existe mais não, esse Cristo morreu lá, era um mito na cabeça dos crentes. Senão ele não existe mais. Aí vai vir o fim. Certo? Vamos voltar lá para o Apocalipse? Diante dessa expectativa que a gente vê nesse texto de Daniel, é a mesma coisa, o anjo chega e diz, chegou a hora, é agora, acabou. Só que aí, quando o anjo diz é agora, ainda existe algo a ser feito, antes da trombeta, porque o anjo chegou e disse assim, é agora, chegou. Aí ele jura, quando o último anjo tocar a trombeta, acabou. Só espera ele tocar agora. Ele revela qual é o momento. O momento é esse. Quando tocar, já era. Só que entre o anúncio desse anjo e o tocar da última trombeta, João ele é chamado. E João aqui está representando a igreja de Cristo. Nós. Pois ele é um apóstolo. Ele é o quê? É aquele que nos deu a doutrina. Os apóstolos nos deram a doutrina. Amando de Cristo. Então, como representante da doutrina, das profecias, das visões, de tudo aquilo que foi revelado a Deus e que Ele nos revelou e que eles nos revelaram, João é chamado. Como? Vamos ver. Ele diz, a voz que ouvi, no verso 8, aquela voz, vinda do céu, estava de novo falando comigo. Agora essa voz vai dar uma ordem para ele. A voz já tem dado ordem para ele. Não escreva isso aqui não. Isso aqui é segredo. Não revele o que eu não quero que seja revelado. Aí o anjo diz, se cumprirá tudo o que foi revelado aos profetas. O que era para ter sido revelado, se cumprirá. Chegou a hora. Mas antes, a voz volta para João e diz, vem cá João. Pega o livro que está na mão do anjo. Vai e pegue o livro, no verso 8, que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Vai lá e pega o livro do anjo que está numa posição que representa toda a autoridade sobre a criação. Vai lá e pegue. Verso 9, então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Estranho, né? Pega o livro e coma. Vai ser doce, esse livro ele vai ser doce na tua boca. Mas quando você internalizar ele vai produzir como se fosse uma azia, um incômodo em você. Não vai ser tão bom quanto foi na sua boca. Ele vai produzir algo que você não vai gostar. Vai ser amargo, vai ser difícil, vai ser duro. Aí, verso 10, peguei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Depois que ele fez isso, a consequência é o chamado. Verso 11. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, antes do fim, do tocar da última trombeta, ainda tem uma missão para você, João.
Você ainda precisa profetizar sobre nações, reinos, línguas e povos. Deus ainda quer que os seus caminhos sejam conhecidos. Deus ainda quer que a sua palavra seja pregada. Deus ainda quer que os seus planos sejam revelados aos homens, para que os homens se arrependam, para que o povo se fortaleça, para que a igreja pregue a palavra que foi chamada a pregar. Esse é o chamado, João. Mas a palavra, João, vai ser doce na tua boca. A palavra de Deus é doce, irmãos. É saborosa, irmãos, é bonita. É bela falar de salvação, falar de perdão, falar de amor, falar da graça. Como é bom falar de Cristo para as pessoas, como é bom pregar Cristo para as pessoas e vê-las transformadas. Meus irmãos, isso é bênção. Ter a boca doce é bênção. Mas viver essa palavra é amargo, é difícil, em um mundo que não te aceita, em um mundo que chama o teu amor de intolerância, em um mundo que os teus amigos te desprezam, em um mundo que você não pode fazer tudo que você quer fazer, o seu coraçãozinho pecaminoso quer fazer, mas você é crente e você sabe que aquilo ali não é legal. É difícil ter que abrir mão. Sabe por quê? Porque o evangelho, meus irmãos, é aquele em que Cristo ele diz: tome a sua cruz e me siga. Ele não diz tome a sua coroa e saia por aí feito rei. Ele não diz isso. Ele diz tome a sua cruz, morra e me siga, morrendo. O evangelho é aquele que Jesus diz: eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada. O evangelho, meus irmãos, é aquele que Jesus diz assim: aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder sua vida por amor de mim, a ganhará. O evangelho é aquele que o salmista diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. A tua palavra. O evangelho é aquele que nós vemos Paulo dizendo: para mim o viver é Cristo, mas se eu tiver de morrer, é lucro. Esse é o evangelho. Esse que está sendo pregado por aí, esse evangelho do coach, que vai te desenvolver, te dar potenciais para ser vitorioso, todo poderoso, feliz, satisfeito em tudo na vida, maravilhosa vida, não é o evangelho. Esse não é o evangelho. Esse que diz para você que se você entregar sua vida a Cristo, você vai ter casa, carro, mulher, cachorro, papagaio, vai ter riqueza, bênção, prosperidade, abundância. Esse não é o evangelho. Não existe nenhum texto bíblico que nos aponte que isso é o evangelho. Que você pode fazer o que você quiser, isso não é o evangelho. O evangelho torna você escravo de Cristo. Te liberta da escravidão do mundo e te torna escravo de Cristo. Esse é o evangelho. É essa a mensagem. Por isso, meus irmãos, ele é doce. É uma mensagem bonita. Muitos pregam coisas lindas por aí, mas eles não vivem o amargo da vida cristã. A batalha contra o pecado que nós temos todo santo dia. A batalha contra o ego que nós temos todo santo dia. A luta contra a preguiça para vir para a igreja. A luta contra a preguiça para ler a Bíblia. A busca de uma disciplina para não deixar de orar para ir assistir um filme, para ir jogar um jogo. A escolha de onde trabalhar, por que trabalhar, para quem trabalhar. Um evangelho que põe Deus no centro de tudo, pois a minha vida é para Ele. Esse é o evangelho, essa é a mensagem. Mas nesse mundo, meus irmãos, ele é amargo. A porta é estreita. É por isso que Jesus disse que muitos naquele dia dirão: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome, fizemos muita coisa em Teu nome. Ele diz: eu nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade, o pecado, a maldade, eu nunca conheci vocês, vocês nunca se relacionaram comigo. Meus irmãos, entendam uma coisa: o evangelho nos prepara para abrir mão da nossa vida por Cristo.
Se Cristo não é o que há de mais importante para a sua vida, você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu o Evangelho. Não se engane, meus irmãos. Por isso que a porta é estreita, pois muitos passarão pela porta larga, achando que estão no caminho da estreita. Porque são membros de uma igreja, porque vêm no culto no domingo, porque acha que é legal, porque toca em alguma coisa, porque canta, porque prega. Ah, eu estou no caminho. Você negou o que para estar aqui? O que você tem negado todo santo dia para obedecer a Cristo? Quais são tuas escolhas nos momentos mais tensos da tua vida? O que você faz quando você está sozinho no seu quarto, quando ninguém está olhando? Quais são as tuas escolhas ali? O que você ama mais? Mãe, pai, casamento, relacionamento, filhos, do que a Cristo? Você não é digno de Cristo. Ele mesmo disse isso. Até onde você está disposto a ir por aquilo que significa o Evangelho? Até onde você está disposto a ir? Isso é o que vai mostrar se você tem comido do livro, simbolicamente, obviamente. Meus irmãos, vamos lá para 1 Pedro capítulo 4. Pedro diz isso aqui, ó. Verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Meus irmãos, se Cristo sofreu, prepare-se você também para sofrer por Ele. Acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Entenda isso. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O que você tem aberto mão para viver essa vontade? O que você está disposto a abrir para viver a vontade de Deus na sua vida? Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, eles, os ímpios, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles acham estranho porque você não anda com eles. Por isso, falando mal de vocês, eles estranham. Verso 5. Eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o Evangelho foi pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O Evangelho foi pregado para tirar você desse mundo, para tirar você desse lixo, para tirar você dessa cultura, para tirar você dessa influência, para tirar você dessa maldade. Foi para isso. E como é que você diz que é crente e vive nisso? Não existe. O Evangelho, meus irmãos, não é para te dar conforto, é para te confrontar e te levar para um conforto eterno. Não é para trazer conforto aqui, é para trazer conforto lá. E por saber que porque você está comprado por alto preço, preservado, para ir para lá, você descansa aqui, esperando ir para lá. Mesmo no meio da dor, do sofrimento, da angústia, da tribulação. Mas os crentes hoje vivem uma vida dupla de pecado e acham que está tudo bem. Não está, não está, não existe isso. Se você acha que é possível viver uma vida de Deus, seguir a Deus do teu jeito, você não entendeu o que é o Evangelho, meu irmão. Ah, então o Evangelho é salvação por obras? Não, mas o Evangelho transforma. E quem creu no Evangelho é transformado, não pela força, mas pela consequência do poder do sangue de Cristo. Não estou dizendo que você tem que forçar uma mudança na tua vida, não, mas você tem que se entregar
completamente a Cristo, acreditando que Ele pode tirar você do lixo que você está vivendo. Ele pode. E aí você vai provar o doce do Evangelho, mas você vai viver com esse amargo também dentro de você. O texto continua dizendo o seguinte, vamos lá para o verso 12. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ele está dizendo, não estranhe se o problema vier, não estranhe se a tribulação vier, não estranhe não. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Meu irmão, se você está sendo perseguido do seu trabalho porque você é crente, louvado seja Deus por isso, porque é sinal de que você é crente. Mas se você está sendo perseguido porque você é um desmantelado no seu emprego, misericórdia na sua vida. Que nenhum de vocês, é isso que ele diz no verso 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas sofrer como cristão. Não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus irmãos, nós somos chamados, a igreja é chamada a pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Pregar um Evangelho doce, mas é amargo para nós. Essa é a missão da igreja. Não estamos aqui como um clubinho de fim de semana, gente. Não é isso. É guerra, é batalha. Nosso chamado é batalha, é guerra. Esse é o nosso chamado. Guerra contra o pecado na nossa vida. Guerra contra o pecado desse mundo. Luta para viver santo para Deus. Você cristão que não se envolve na obra do Senhor, pode ter certeza de uma coisa. Quando a perseguição chegar, pode ter certeza. Tu vai pular fora. E vai até entregar os teus irmãos em Cristo. Porque o mundo vai te oferecer alguma coisa para tu entregar a eles. Sabe por quê? Porque só nessa pandemia, a quantidade de crente que tem pulado fora, a quantidade de gente que por qualquer moidinho nem vem para a igreja, não está nem aí na adoração, o culto rolando, o cabra não está nem aí. Que crente desmantelado, que crente desmiolado. No meio de uma batalha espiritual, o cara ao invés de estar igual a Rambo, no meio de uma guerra, meu amigo, faça igual a Rambo, enche de arma. Fique lá todo forte assim, para na hora que vier, se tu ter arma até nos dentes para dar tiro. Mas os crentes, no meio de uma batalha que a gente está vivendo, uma pandemia, os crentes estão... Quando cai... Por que fulano caiu? Porque era um desmiolado. Porque não entendia o que é o Evangelho. Ou tu acha que Cristo veio derramar, é bonito derramar sangue? Tu acha que é bonito derramar sangue? Tu acha que é bonito ser espancado por soldados romanos durante 3 horas? Tu acha que é bonito ter tua mão pregada, ser pendurado e morrer asfixiado? Tu acha que isso é bonito? É lindo para você isso? É guerra, é sangue derramado, é dor, é sofrimento. Para você achar que tua vida vai ser uma lindeza. E quando Deus não te dá o que você quer, aí é depressão. Eu não tenho o que eu quero. Isso é evangelho para você? Porque para a Bíblia não é não. Eu quero que você me mostre um texto que ensina que o evangelho vai fazer você viver uma vida light. Sendo que todos os crentes que estão aqui, em toda a Bíblia, morreram, foram serrados, foram crucificados, foram esfolados, foram torados a cabeça, foi tudo. E tu tá o quê?
Ai, eu tô sem falta de ai, Deus vai me matar. É assim que tu vive tua vida? Crente de açúcar. Crente de açúcar não é crente. Não é crente, crente de açúcar. Porque Cristo não nos salvou para ser crente de açúcar. Ele nos salvou para nós comermos o livro e sentir aquilo que vai me incomodar ao viver essa mensagem. Meus irmãos, Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, redarga, repreenda, exorte com longanimidade, com paciência e doutrina. Sabe por quê, Timóteo, você tem que fazer isso? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, eles vão amontoar para si doutores, segundo suas próprias cobiças. Eu não estou afim de ouvir aquele pastor falando hoje aquilo que ele disse não, me magoou, eu vou para outro canto. Vai, meu irmão, com a paz de Cristo. Sabe por quê? Porque você está amontoando para si doutor que fala o que você quer ouvir. Mas eu não sou doutor não. Porque a missão é pregar a palavra. E aqui diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, voltando-se à conversinha, ao papo. Mas tu, Timóteo, seja sóbrio, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, 2, 5. Rapazes que estão aqui, que desejam, quem sabe um dia serem pregadores do evangelho, pastores, não sei. Entenda uma coisa: se você quiser assumir o compromisso de caminhar pela igreja de Cristo, seja macho, seja homem. Pegue o pote e aguente, com a rodia, né? Não é assim, né? Aguenta. O bicho pega. Mas só diga sim se você quiser abrir mão de tudo por isso. Mas se você não quiser, tiver meio, porque eu tenho os meus sonhos. Não entra não, meu irmão. Vai fazer outra coisa. Vai arrumar outra coisa para tu fazer, tu vai ser mais feliz. Agora, se você está disposto a provar a palavra que é o mel na sua boca. É muito bonito, gente, pregar aqui. É legal, é bonito, é lindo. Eu quero pregar. Eu quero... Maravilhoso. O povo tudo, que mensagem maravilhosa. Mas quando desce desse púlpito, meu irmão, você tem que lidar com o pecado, com sua vaidade. Você tem que lidar com traição de pessoas. Você tem que lidar com um mundo que quer lhe devorar. Interessante, há um tempo atrás eu dava aula em algumas faculdades aqui na cidade. Essas faculdades não me chamam mais, e um dia desse eu descobri por quê. Um tempo atrás eu descobri por quê. Porque eu sou pastor. E uma faculdade disse: não, é porque ele é pastor, ele está aí na internet e tal, aí pode o pessoal achar que... Olha só que coisa, né? O que é que tem a ver? Meu conhecimento técnico, minha competência, não vale de nada? Agora eu vou largar o ministério por isso. Perder a oportunidade de ter um ótimo professor que glorifica a Deus no que faz. E aí? Você está disposto a abrir mão do que tem que abrir para viver o que é correto, para fazer o que é certo, confiando na mão e na provisão de Deus? Porque esse aqui é o chamado. Esse interlúdio, ele está dizendo o quê? Foi profetizado algo, está chegando o tempo do fim, e você, igreja, é chamada para pregar até a última trombeta. Tem aquela música, né? Até a trombeta soar, vou trabalhar, vigiar e orar, cumprir o meu dever, até a trombeta soar. Esse é o nosso chamado. E você está fazendo o quê? Perdendo teu tempo com o quê?
Se você está perdendo tempo, larga, meu irmão, as tuas redes e segue a Cristo como os apóstolos fizeram. Obedece o Senhor antes que seja tarde, pois ainda é tempo de misericórdia. Vamos orar? Deus Santo, nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas e pecados. Nos ajuda, Senhor, a sermos arautos da palavra, pregarmos, Pai, segundo a Tua misericórdia. Sabemos que não somos capazes em nós mesmos, mas o Teu Evangelho nos capacita, Pai, porque o preço já foi pago. Então nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos essa verdade. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Quem sabe um dia desses você